Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21. Eu estou aqui com o pessoal do segundo ano do ensino médio do Centro de Estudos de Unox. E, como vocês têm visto aí na nossa série, a gente está falando sobre concordância verbal, certo? A, a aula de hoje vai ser para falar especificamente sobre um tópicozinho de concordância que é, é muito importante, é bem característico, né? Bem peculiar, vamos dizer assim, que é a concordância do verbo ser, ok? Então, eu estou aqui compartilhando com vocês a telinha, ok? Lembrando que vocês que estão aqui ao vivo comigo, né? Os alunos, se você ainda não foi pegar o novo livro, ok? Procura entrar em contato com a escola no horário comercial, especialmente pela manhã, mais fácil. Marcar um dia, um horário para você poder pegar o seu livro lá, tá? Lembra que a gente precisa evitar aglomerações, então liga lá para marcar um horário, ok? Para não acontecer de várias pessoas irem ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar trabalhando aqui com o livro na sua versão digital, ok? Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre a concordância do verbo ser, certo? Eu suponho, né? Isso depende muito também de vocês, que a aula não vai ser muito longa hoje, mas eu não quero fazer as coisas atropeladas, certo? Tanto concordância quanto regência são dois conteúdos que exigem um certo grau a mais de cuidado, então eu prefiro ir devagarinho e sempre do que fazer as coisas correndo, certo? Ou deixar a aula inchada demais de conteúdo. Lembrando que nós estamos adiantados, bem adiantados, tanto na frente de interpretação quanto de gramática, então não tem por que a gente fazer as coisas correndo, tá? Então veja aí, gente, concordância com o verbo ser. Qual é a questão? Tá? Quando você tem um verbo qualquer outro verbo, certo? Que não seja verbo de ligação, certo? Eu estou falando aqui do verbo de ligação, mas especificamente o verbo ser. Claro que o verbo ser não é o único verbo de ligação e também é claro que o verbo ser não funciona em todos os casos 100% como verbo de ligação. Mas qual é a questão? Quando você tem um verbo de ligação, você tem um sujeito, você tem o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, ok? E o verbo ser, de todos os verbos, ele é o que mais apresenta essa característica, né? Essa função de verbo de ligação. E aí, novamente, se você tiver singular para singular, não tem problema nenhum, o verbo vai ficar no singular, certo? Se você tiver plural para plural, também não tem dúvida nenhuma aí. O verbo, obviamente, vai ficar no plural, tá? Exemplos. Se eu disser assim, essa flor é muito bela. Olha, o sujeito é essa flor, o predicativo é muito bela, os dois estão no singular. Por que eu ficaria em dúvida em relação ao uso do verbo? Tá? Entretanto, se eu tiver essas flores são muito belas, sujeito no plural, predicativo no plural, não tem por que eu também ficar em dúvida, já que o verbo não admitiria aí o singular. Okay? E por que essa discussão específica do verbo ser? Porque o verbo ser, ele foge um pouco à regra geral. Agora sim, você tem de fato um caso especial, no sentido de que a regra geral diz que o verbo concorda com o seu sujeito. Mas o verbo ser, como verbo de ligação, vai concordar muitas vezes com o predicativo e não com o sujeito. Mas não vamos meter a carroça na frente dos bois, certo? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que, caso, em regra geral, sem considerar esses casos pormenorizados que a gente vai ver aqui agora, você tiver uma construção envolvendo o verbo ser como verbo de ligação e um elemento, supondo o sujeito, esteja no plural e o outro elemento no singular, tá? O inverso, o sujeito no singular e o predicativo no plural. Qual é a regra geral aqui para esses casos? Aí você fala, mas isso serve para todos os casos? É a regra geral. Se acontecer de você se deparar com um desses subtópicos que a gente vai ver aqui, aí você leva em consideração o que está escrito no subtópico, não a regra geral. Mas qual é a regra geral no caso? Preferencialmente, tá? Preferencialmente, você concorda, você deixa o verbo no plural. Você concorda o verbo com o termo que estiver no plural. Então, se o sujeito estiver no plural,
e for o predicativo no singular, faz a concordância com o sujeito. Tá? Se o sujeito está no singular e o predicativo é que está no plural, faz a concordância com o predicativo. Certo? Então, basicamente, soa melhor que você deixe o verbo no plural. Regra geral. Tá? Então, um exemplo aqui, se eu disser essa peça como sujeito, se eu tiver esse termo, essa peça como sujeito, e essa peça como sujeito e muitas risadas é o predicativo. Uma forma metafórica, né, de expressar que a peça é muito engraçada. Eu vou dizer, essa peça é muitas risadas ou essa peça são muitas risadas. Então, a gramática sugere, né, aconselha que você dê prioridade para o plural. Então, essa peça são muitas risadas, certo? Tá? Ok. Então, essa é a regra geral. Vamos para os subtópicos aí. Antes da gente ir, algum problema? Posso seguir? Dá ok se você entendeu a regra geral. Beleza. Então, facilitando a nossa vida, em outras palavras, o que eu quis dizer foi: regra geral, achou o verbo ser como verbo de ligação, deixa ele no plural. Ah, mas eu não sei se tem que concordar com o sujeito ou com o predicativo. O que tiver no plural, tu concorda com ele. Ou seja, deixa sempre no plural, para não errar. Tá? Aí você tem os subtópicos aqui. O verbo ser, primeiro subtópico, concorda com o predicativo nos seguintes casos. Então, você tem o do subtópico, né? Subtópico do subtópico. Então, quando é que o verbo ser vai concordar com o predicativo? Você tem aí o total, certo? No material, 2, 3, 4. 4 casos. Então, há 4 casos em que você não vai levar em consideração a questão de singular e plural. Você simplesmente vai concordar com o predicativo. Tá? Embora vocês vão ver aqui que isso não vai fugir tanto à regra geral, vocês vão perceber, porque a maior parte deles vai deixar o verbo no plural, que é a regra geral, certo? Que soa melhor. Mas, vamos lá. Quando a oração se inicia pelo pronome interrogativo que, quem ou o que. Então, esses pronomes em português, eles não têm plural. Por que eu estou enfatizando em português? Porque em espanhol, a gente tem o pronome quem indo para o plural, né? Então, uma coisa é eu perguntar, por exemplo, em espanhol, né? ¿Quién llegó atrasado hoy? ¿Quién llegó tarde hoy? Né? ¿Quién? Uma pessoa. Agora, se eu quiser enfatizar na minha pergunta que eu estou me referindo a várias pessoas, eu supondo que foram várias as pessoas que chegaram atrasadas, eu posso dizer sem problema nenhum em espanhol, né? ¿Quiénes han llegado tarde hoy? ¿Quiénes? ¿Quiénes han llegado tarde hoy? ¿Quiénes? Então, é uma coisa muito bizarra, certo? E que não passou por português. Então, no caso, apareceu aí a oração iniciada por um pronome interrogativo, que, quem, o que, você não tem plural para essas palavras em português. Então, que são 2 dias de espera? Que são só 2 dias de espera, né? Quem são seus tios? Quem são seus pais? Ou quem são seus avós? Você não pode dizer quens. Não existe isso em português. Tá? Quando o predicativo, segundo subtópico do subtópico. Quando o predicativo está no plural e o sujeito é constituído pelo pronome tudo, ninguém, nenhum, isto ou aquilo, ou ainda por expressão do tipo o mais ou o resto, que denotam ideia de coletividade. Nesses casos também, o verbo ser vai concordar com o predicativo. Tá? Então, isto são horas de chegar. Tá? Por que, que o verbo está no plural? Porque será dessa regrinha aí desses pronomes. Tudo, ninguém, nenhum, isto, isso. Agora percebe, na prática, isso aí se assemelha à regra principal, à regra geral que eu dei para vocês, no sentido de que o verbo vai ficar no plural. Tá? Então, sem muito estresse aí com isso. Tá? Aí agora aqui a gente vai dar uma atençãozinha um pouco maior. Observa aqui. Quando ser é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito, denotando horas, datas e distâncias. Você vai deixar o verbo concordando com o predicativo. Aí qual é a questão? Como horas, datas e distâncias envolvem numerais e muitas vezes singular,
aí você vai ter, aí sim, né, uma questão que difere da regra geral de fato. Então, são 2 da madrugada, você põe aí são no plural, porque 2 é plural. Você não tem outra opção aí. Agora, é 1 hora. Tem muita gente, pergunta, que horas são? São 1 hora já. Não, pera lá, se é só 1 hora, então é singular, né? Então é 1 hora, ok? E aí, nesse caso, você vai ver o verbo aparecendo no singular, dando preferência para o singular pela primeira vez, porque, na verdade, só tem singular na frase, né? São 15 de março, é 1º de abril, são 2 quilômetros até a minha casa. E aí ele coloca aí, tá, a observação de que se o predicativo, né, estiver no plural, tá, e antes dele vier a expressão perto de, tá, pode-se fazer concordância no plural ou no singular, como no exemplo. Então, eram perto de 2 horas, era perto de 2 horas. Para não errar, usa a regra geral, deixa o verbo no plural, tá? E é aqui que é importante. É possível a concordância 15 de março. Pessoa, que dia é hoje? Hoje é 30. Pessoa, está errado. Se 30 expressa data e é plural, então hoje são 30. Não, mas as gramáticas, admitem que você diga hoje é 30, hoje é 15, a partir do momento que fica implícito aí, subtendido aí a palavra dia. Então, você concorda com a palavra dia que foi omitida aí. Ok? Alguma dúvida, gente? Posso seguir? Esse sim foi para alguma dúvida ou para eu posso seguir? Brincadeira, eu sei que foi para posso seguir. Vamos lá, então. Quando o ser ocorre na expressão é pouco ou é muito, e o sujeito é plural e expressa a quantidade, medida ou preço, tá? Então, a expressão aí é fixa, tá? É pouco, é muito, tá? E o sujeito é plural, expressa a quantidade, medida ou preço. Então, 2 metros é pouco para a roupa completa, tá? São questões aí mesmo de memorizar, tá? Próximo subtópico, ainda dentro da concordância do verbo ser, tá? Sendo o sujeito representado, isso é importantíssimo, sendo o sujeito representado por nome de pessoa ou por pronome pessoal, a concordância se dará via de regra com esse sujeito, independentemente do número do predicativo. Tá? Isso aí é importante também. Tá? Eu vou escrever aqui no canto, que aí vocês vão conseguir enxergar. Tá? Então, imagina a seguinte situação. Eu dizer... Deixa eu ver aqui. Beleza. Tá? Seus netos, sua alegria. Tá? Seu neto, suas alegrias. Então, veja aqui, gente. Seu netos e seu neto são 2 sujeitos da oração que a gente vai criar aí colocando o verbo ser. Okay? E esse sujeito, veja lá no tópico, ele representa aí uma pessoa, tá? Um ser humano, ok? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Você vai analisar e ver qual é o elemento que está fazendo referência ao ser humano. No caso aqui é o sujeito. Você vai concordar, via de regra, com o elemento que representa o ser humano. Então, aqui ficou de boas. Por quê? Porque seguiu a regra geral. Eu tenho seus netos, sua alegria. Eu tenho sujeito no plural, e o sujeito aí se refere a ser humano, ok? E eu tenho predicativo no singular. Ora, pela regra geral, você deixa preferencialmente no plural, concordando no plural, que soa melhor. Então, aqui encaixaram-se as 2 regras, os 2 casos. Então, seus netos eram sua alegria. Tá? Agora, embaixo, eu não vou poder aplicar a regra geral, porque olha o que diz o subtópico, tá? Sendo o sujeito representado por nome de pessoa ou por pronome pessoal, a concordância dará... Não é só nome de pessoa, tá, gente? Se for referência a ser humano, já entra na parada. Então, por mais estranho que soe, seguindo aqui o raciocínio, tá?
Seus netos eram sua alegria. Seu neto, suas alegrias. Então, e aí, como é que vai ficar? Seu neto era suas alegrias ou seu neto eram suas alegrias? Pelo que eu acabei de explicar, qual é a interpretação aí de vocês? Pode ativar o microfone e falar. Não quiseram ativar o microfone, mas estão falando aqui no chat, né? Perfeito. Ora, se eu estou fazendo referência a um ser humano, quebra-se aqui mais uma vez a ideia da regra geral, porque mesmo que o predicativo esteja no plural, eu vou fazer preferencialmente a concordância com o ser humano. Então, seu neto era suas alegrias, tá? Isso vale também para pronomes pessoais, quando você não tiver um nome ou ser humano em si. Ok? Alguma dúvida aí, gente? Dúvidas? Beleza, então já estamos caminhando para o final, certo? Quando o sujeito é formado por expressão numérica, considerada na sua totalidade, certo? Então, você está com uma expressão numérica, supostamente deveria concordar com um número, mas aqui, quando você usa, pelo efeito da frase, certo? O que você tem é, na verdade, uma unidade. Você está considerando o total, a soma, né? Porque é justamente essa a reclamação. Então, observa aí o exemplo. 6 dias é muita coisa. Não posso esperar tudo isso. Então, fica claro aí que a pessoa está olhando para a totalidade dos 6 dias. Ela não está olhando os 6 dias de forma individualizada. Então, nesse caso, você tem a obrigatoriedade, tá? Não é uma questão de opção, de concordar o verbo ser com muita coisa. Ou seja, deixa o verbo no singular, tá? E, finalmente, a expressão é que, de valor enfático, via de regra não varia. Então, qual é a questão aqui? Esse é que ele diz aqui de valor enfático, ele não tem uma função sintática. É algo muito curioso no nosso idioma, porque os gramáticos, né, os estudiosos da língua, da nossa língua, não associam essa expressão enfática é que a nenhuma função sintática. É um termo sem função sintática, certo? E não é uma interjeição, porque a interjeição também não tem função sintática. Então, é um termo que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas frases, não é interjeição, mas mesmo não sendo, não tem também função, não tem tampouco função sintática. Inclusive, alguns gramáticos criticam essa expressão, que falam que é uma questão, né, desnecessária e diz para você não utilizar. Então, ao invés de falar, nós é que lhe agradecemos, Senhor, a gente diria, ah, somos nós quem lhe agradecemos ou que lhe agradecemos, Senhor. Para dar a questão da ênfase sem usar essa expressão, né, que é um pouco mais informal. Mas, fora a questão das situações formais de língua, você não tem problema nenhum você usar. Desde que você lembre que ele vai ficar aí invariável. Então, nós é que lhe agradecemos, Senhor. Tá? Então, não é aí considerado um equívoco. Esse nós, mas você fala, nós é? Nós é? Não, para lá, não é simplesmente nós é. É nós é que lhe agradecemos. Nós é que. Somos nós. Certo? Você não. Eu e os meus amigos aqui. Nós. Você não. Essa é a ideia. Tá? Então, acho que não ficou nenhuma dúvida nesses últimos casos. É uma questão mesmo de... Deixa eu fazer um parêntese aqui, já que a gente tem tempo, né? Você não é obrigado a conhecer ou a saber de qual todas essas regras que estão aí, né? De concordância. Mas é bom que você tenha uma noção, certo? Para que caso você precise, né, de uma ação emergencial, você consegue depois, né, fazer a sua parte sozinho. É mais ou menos como se a língua fosse um carro. Eu acho que eu já falei isso para vocês algumas vezes, né? Para você, eu posso te dar uma aula aqui de mecânica, como é que funciona o motor e tudo, quando você bate a chave e tal, o que acontece com combustão. Agora toma a chave e vai dirigir lá no entroncamento, certo? Não vai conseguir. Então, quem tem que ser técnico da língua sou eu. Vocês precisam saber usar. E aí, isso daí fica como um recurso de consulta para vocês.
Claro que na prova eu vou pedir, né, para vocês aqueles conteúdos que sejam mais recorrentes, até mesmo no nosso dia a dia, tá? E deixar de lado aqueles que são vistos no livro por uma questão, vamos dizer assim, meramente gramatical, né? Tá ok? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, nenhum comentário, a gente vai encerrar nosso tempo por aqui hoje. A gente volta na quinta-feira com a concordância do sujeito composto, tá? E aí, na próxima terça-feira, a gente encerra a concordância com outros casos específicos. A gente vai encerrar a concordância na próxima semana e vai adentrar o conteúdo do capítulo seguinte, que diz respeito a conjunções e preposições. Ok? E aí, assim, a gente vai caminhando em direção ao final do livro 3, em gramática também, já que a gente já fez isso em interpretação. Ok? Um beijo do Magro. Te amo vocês. Tchau.